Essa câmera está desligando sozinha aí? Sim, mas é porque ela desliga quando ela está ansiosa. Dá um ansiolítico pra ela. Dá um ansiolítico pra ela. Dá um ansiolítico pra mim. Não funciona de alguma maneira. Mas tem outros aqui. Às 20h15, 21h15, depois às 21h40. Acho que é isso. Eu fui Só porque eu vou fechar a porta, eu avisei, eu vou fechar a porta. É o que aconteceu naquele avião na Rússia. Só fala.
Boa noite. Boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma atividade do encontro, a última de hoje, a segunda conferência do encontro. É com um grande prazer que nós recebemos aqui a professora Paulina Alberto, que é formada na Universidade da Pensilvânia, doutora em História pela Universidade da Pensilvânia, e professora da Universidade de Michigan. Ela é professora tanto na História quanto no departamento chamado Línguas Românicas. Ela publicou recentemente pela editora da Unicamp a tradução do livro em português é Termos de Inclusão, Intelectuais Negros Brasileiros do Século XX. Saiu pela editora da Unicamp, como eu falei, há 2 anos. Esse livro foi publicado na universidade, pela editora da Universidade de North Carolina em 2011, em inglês. Recebeu os prêmios Roberto Reis da Praça em 2012 e o prêmio Warren Dean da CLAR em 2013. Ela se dedica ao estudo da ligação entre as ideologias de raça e nação no Brasil e na Argentina. E justamente essa apresentação que ela nos traz hoje é o começo do livro que ela está escrevendo sobre pós-abolição na Argentina. Ela nos brinda com a conferência que vai ser intitulada Histórias Raciais, El Negro Raul Grijera e o aparente desaparecimento da negritude na Argentina no pós-abolição. Obrigada, Paulina. Obrigada, Beatriz, e obrigada a todas e todos por estarem aqui. Hoje é realmente uma honra ter a oportunidade de estar aqui com vocês e de compartilhar o meu novo trabalho. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Beatriz e à Joseli pelo generoso convite. Realmente é maravilhoso estar aqui, voltar ao Brasil depois de vários anos, mas também é melancólico, né? Porque eu estive aqui a última vez antes da situação presente. E é estranho também estar aqui falando não sobre Brasil, mas sobre Argentina, que é o assunto do meu novo livro. Então eu aguardo ansiosamente os comentários de vocês. Bom. A nossa história começa em Buenos Aires, por volta de 1910. Enquanto os portenhos, os residentes de Buenos Aires, celebravam o centenário da Revolução de Maio, um homem negro, vestindo fraque e cartola, tornou-se espetacularmente famoso. Nas 2 décadas seguintes, Raul Grijera, mais conhecido como El Negro Raúl, virou uma figura excêntrica do centro da cidade. Durante o dia, ele passeava pelas ruas mais elegantes do centro e à noite, um Raul impecavelmente vestido circulava pelos teatros, bares e cabarés da cidade, às vezes acompanhando os filhos dos aristocratas em suas barras lendárias. O dandy negro se tornou impossível de ignorar na Cidade Branca. O volume das fontes que eu juntei até agora sobre ele tem mais de 200 textos ou imagens publicados desde 1912 para frente,
é um volume significativo e provavelmente seja uma mera fração do total do que foi publicado. Nas primeiras décadas do século XX, o Raul apareceu como sujeito de vários tangos, de artigos de revistas e jornais, crônicas de bairro, histórias da cidade, poemas, peças de teatro, memórias, romances e contos. Ele tornou-se o tema da primeira história em quadrinhos da Argentina e o seu personagem apareceu em um dos primeiros filmes mudos do país. Essas histórias em quadrinhos, aí o filme mudo. Até criancinhas escolheram o Raul como tema de suas obras para um concurso de desenhos de uma revista famosa. À medida que as histórias se multiplicavam, El Negro Raúl tornava-se lendário. Depois de 1930, porém, Raúl Ligera não era mais uma figura elegante. Abandonado por seus antigos patronos e sem moradia fixa, Raúl sobrevivia de esmolas. Em 1941, ele foi hospitalizado e transferido para a instituição psiquiátrica, onde morreria 13 anos depois. No entanto, mesmo após essa decadência na sua trajetória pessoal, as histórias sobre o Raul continuavam surgindo, até surgiram mais do que antes. Aconteceu que, para os portenhos da época, a queda do Negro Raúl gerou histórias ainda mais interessantes do que sua bizarra ascensão à fama. As narrativas sobre o declínio do Raul continuaram circulando até os anos 80, quando as pessoas finalmente esqueceram dele. A Argentina do século XX pode parecer o lugar menos provável da América Latina para um homem negro chegar a uma posição tão proeminente no imaginário coletivo. Na segunda metade do século XIX, depois da abolição da escravidão, que foi em 1853 nas províncias e 1861 em Buenos Aires, e depois da vitória dos unitários, o Partido Liberal, os intelectuais e políticos argentinos trabalharam assiduamente para estabelecer sua nação como uma exceção europeia e branca na América Latina. Nas últimas décadas do século XIX, as elites liberais promoveram a imigração em massa da Europa para melhorar a população local, ao mesmo tempo em que travavam guerras contra os povos indígenas para expandir o território nacional. Em 1916, os estrangeiros, principalmente europeus do Sul, eram 1/3 da população do país e os seus filhos e netos mais 1/4. El Negro Raúl, então, se tornou uma celebridade negra precisamente na época em que as elites argentinas celebravam o nascimento do que eles chamavam de uma nova raça branca argentina. Mas a história desse embranquecimento é frequentemente contada como se a branquitude fosse simplesmente inerente aos europeus, que então substituíam ou subjugavam as populações locais. No entanto, eu acho que seria mais correto dizer que a Argentina passou a ser vista como branca não apenas devido às mudanças demográficas, mas através da construção de um imaginário racial muito peculiar, que moldaria a interpretação dessas mudanças demográficas. No início do século XX, a ideia de uma Argentina branca prevaleceu em parte através das narrativas, em estatísticas, na história, na literatura, nas artes e em outras áreas. Narrativas que enfatizavam o europeísmo da nação e colocavam os indígenas e os negros num passado muito distante. Houve também um esforço por parte da elite para não reconhecer formalmente a existência dessas populações não brancas. Por exemplo, deixaram de contar, de usar a raça nos censos. E os argentinos adotaram um sistema de classificação racial que ampliou a categoria branco, para incluir pessoas de origens, fenótipos e cores que em outras partes da América Latina seriam considerados. Na Argentina, essas categorias intermediárias foram suprimidas
nos censos e em outros ambientes oficiais, e também em ambientes informais, e foram subsumidas sob a categoria ampla de branco. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a palavra branco na Argentina é efetivamente um termo de mestiçagem não reconhecido como tal. Apenas as pessoas com um conjunto completo de características imaginadas como indicativas de origem africana pura eram percebidas como verdadeiramente negras, como os que os argentinos começaram a chamar negros. A palavra tinha que ser dita 2 vezes para enfatizar, e eu voltarei nesse ponto mais adiante. E essa erosão da negritude era de fato bem-vinda por alguns intelectuais afro-argentinos que evitavam o uso da palavra negro e de termos similares, preferindo reivindicar a cidadania plena como argentinos sem distinção de raça. Nas primeiras décadas do século XX, à medida que a ideia de um argentino nitidamente negro se tornava cada vez menos plausível no imaginário nacional, a diversidade racial e os próprios negros passaram a ser entendidos como fundamentalmente estrangeiros, principalmente uruguaios ou brasileiros. Se estiverem na cidade, eles eram vistos, às vezes, como estrangeiros. Mas não o Raúl Grijera. Raúl é uma das poucas figuras da época reconhecidas por seus contemporâneos como negro e argentino. E ele foi, sem dúvida, a figura mais visível em torno da qual as discussões públicas sobre a negritude se consolidaram na Argentina no século XX. Isso é importante porque o século XX está quase ausente nas produções acadêmicas devido à ideia do desaparecimento dos negros e também à realidade dos processos que os tornaram quase invisíveis nos arquivos. Como figura histórica, então, e como fantasma do imaginário coletivo, o Raúl fornece uma perspectiva essencial sobre as experiências e os significados da negritude na Argentina do século XX. No entanto, pensando também mais amplamente, o caso de El Negro Raúl nos convida a refletir sobre como as ideias sobre raça são criadas, definidas e vivenciadas através da narrativa. Nas últimas décadas, a historiografia sobre raça e racismo nas Américas foi transformada pelo engajamento com as questões e os métodos da análise literária. Nós, os historiadores e historiadoras, temos prestado muita atenção ao papel da narrativa, tanto ficcional como não ficcional, e a uma série de recursos retóricos na formação e disseminação de ideias sobre raça e nação. E, aliás, foi o que eu tentei fazer no meu livro Termos de Inclusão, olhando nas metáforas, especificamente assim, metáforas de inclusão que usavam os intelectuais negros no Brasil. Porém, a importância da narrativa adquire nova urgência no contexto de um corpo emergente de pesquisa interdisciplinar sobre o que se chama de persuasão narrativa. Quer dizer, o poder desproporcional das histórias para moldar nossas crenças e atitudes, mais até do que as formas argumentativas ou os dados brutos. O poder da narrativa, segundo esses estudos, reside em seu dinamismo e seu detalhe, sua capacidade de se insinuar como verdade sem parecer explicitamente ideológica. Na luta contra o racismo, isso é bom e ruim. As histórias são singularmente eficazes para transformar atitudes e ações em relação a grupos estigmatizados, imergindo os leitores em experiências simuladas, incentivando a tomada de perspectiva e criando situações e personagens anti-estereotipados que possam induzir a empatia por esses grupos. No entanto, as histórias que reforçam os estereótipos ou estimulam a discriminação são igualmente cativantes e são extremamente difíceis de serem dissipadas apenas por meio de dados e análises. Nesse sentido, as muitas histórias contadas sobre Raúl durante e depois de sua vida
são mais do que um detalhe interessante na história de Buenos Aires. Elas são o que eu chamo de histórias raciais. Contos que mobilizam o poder persuasivo e afetivo da narrativa para animar as ideologias raciais, ajudando a reforçá-las, naturalizá-las e disseminá-las nos níveis mais microscópicos do imaginário popular. As centenas de pessoas que narraram a vida de Raul conferiram nova potência aos estereótipos, esquemas ou ideologias raciais existentes ao tecê-los em contos dinâmicos com um personagem central apresentado como real e como representativo de sua raça. No livro que eu estou escrevendo, eu dedico tempo a analisar essas histórias bem de perto, uma leitura fina, contextualizando-as em seus respectivos tempos, lugares, gêneros, espaços sociais e assim para frente. Mas hoje eu queria fazer uma espécie de leitura à distância dessas histórias raciais para ajudar a revelar seus padrões mais amplos e seus mecanismos, como é que elas funcionam. Começarei então discutindo o que chamo de vidas póstumas do Raul, que são histórias escritas em retrospectiva a partir dos anos 30, quando o Raul perdeu visibilidade na cidade e foi dado como morto ou desaparecido. Na segunda parte da palestra, voltarei no tempo, nas décadas de 10 e 20, para explorar mais resumidamente as vidas paralelas do Raul, que são histórias produzidas sobre ele nessas décadas, 10 e 20, no auge de sua visibilidade e sua fama. E esse período revela histórias bem diferentes sobre Raul e também sobre os significados da negritude e da branquitude na Argentina. E em uma sessão final, me voltarei para as vidas possíveis do Raul. Quer dizer, eu vou tentar triangular as histórias sobre ele com fontes de arquivo. E a intenção nessa última sessão, e também no livro em geral, é tentar imaginar como ele poderia ter vivenciado um mundo moldado por histórias raciais sobre negritude, branquitude e sobre o seu próprio personagem, El Negro Raul. Ok, vamos começar com as vidas póstumas. Os textos produzidos sobre Raul depois dos anos 30, que é a maior parte das minhas fontes, são os que mais claramente mostram a construção coletiva de uma história racial coerente sobre a sua vida. Nesse período de desabrigo e internação psiquiátrica, Raul era menos visível pelos escritores. Então, como eles estavam afastados do contato real com o seu personagem, os autores reciclaram as narrativas sobre Raul. É um plágio constante. E essas narrativas passaram a seguir sempre o mesmo roteiro. Elas se referiam muito mais as umas às outras do que a vida da pessoa. Essa história padronizada sobre Raul, que surge dessas fontes, tem a estrutura dramática de todo bom conto: exposição, clímax e desenlace. E esses elementos mapeiam 3 pontos de inflexão no enredo da vida do Raul. Primeiro, suas origens, que são apresentadas sempre como nebulosas, sua ascensão à fama, que é apresentada sempre como bizarra, e seu declínio e morte, que são apresentados como inevitáveis. Em termos de suas origens, a maioria das versões da história começa afirmando que a exposição clara sobre o personagem era impossível. Como disse um autor nos anos 60, citou, nunca foi possível descobrir de onde ele tinha saído. Outro autor, escrevendo uma retrospectiva da vida do Raul nos anos 50, e sem conseguir adivinhar a sua data de nascimento, lamentou que nunca foi possível determinar com rigor se ele tinha mesmo uma idade. Vários autores tentaram, sem muito empenho, descobrir seu bairro de origem. Alguns apontaram vagamente para uma história familiar. Mas o que importava nesses relatos era precisamente a impossibilidade da exatidão genealógica.
E isso não é apenas um sintoma de pesquisadores preguiçosos. As afirmações sobre a nebulosidade ou a impossibilidade do passado de Raul serviram para transformá-lo em uma singularidade, excluindo os afro-argentinos do passado e do presente. Ou seja, antes dele não havia linhagem, história ou comunidade afro-argentina. Ele saiu do nada e existia apenas anonimato e atemporalidade. O segundo ponto de inflexão nessas histórias, a ascensão súbita dele à fama, gerou muito mais especulação do que as suas origens. É porque eles tinham que, de alguma forma, explicar como é que um homem negro existia e ficava famoso naquela época. Então, as causas e a natureza da sua fama proporcionaram o clímax desses contos, suas partes mais suculentas. Ao explicar a ascensão de Raul, nenhum relato deixa de mencionar seu papel, seu suposto papel, de companheiro favorito dos niños bien, os jovens da elite de Buenos Aires. E, de longe, o mais famoso desses ninhos foi o playboy Martín de Alzira-Unzué, que era pertencente a uma das famílias mais ricas da Argentina, uma família que, desde o período colonial, se fez rica com contrabando, com tráfico de escravos e tal. E, de acordo com as histórias, em troca de vestir o Raul com suas roupas de gala e incluí-lo em suas festas, esses jovens o sujeitavam a brincadeiras cruéis para seu próprio entretenimento. O termo mais frequentemente usado pelos escritores para descrever a relação de Raul com os jovens da elite era bufón, o bufão. Embora essa caracterização da bufonaria racializada tenha se baseado em uma ampla tradição nas Américas, por exemplo, o blackface nos Estados Unidos, o teatro bufo na Cuba, teve ressonância específica na Argentina. Chamar o Raul de bufón era uma referência clara ao governo de Juan Manuel de Rosas, o caudilho do começo do século XIX, que construiu alianças com negros e outros setores plebeus. Rosas teve vários bufões negros em seu cortejo que seus inimigos liberais, assim como muitos críticos posteriores, retrataram como ícones da barbárie política de Rosas e usaram como evidência da inadequação dos afro-argentinos para a cidadania. As explicações da ascensão de Raul à fama também se baseavam em uma tradição comum na América Latina que ridicularizava os negros por pretensões à elegância ou à educação e procurava expô-los como meros imitadores. Então, por exemplo, vamos tomar a seguinte passagem de um romance de 1948 que é frequentemente repetida nas histórias sobre Raul como se fosse verdade, como se fosse uma descrição assim, de verdade sobre ele. Então, o autor fala da figura inconfundível do negro Raul, com sua cartola escura puxada sobre as orelhas, seus sapatos enormes e sempre reluzentes, suas polainas impecavelmente brancas, sua bengala grossa no estilo fin de siècle, um cravo vermelho no peito, o sorriso vermelho sangue, marchando em passos largos e distribuindo saudações para a esquerda e para a direita, como se ele fosse um marajá indiano entrando na capital do seu reino. E o trecho deixa claro que Raul não era um mendigo típico. Ele cultivava um ar de cavaleiro, o dandy, que dominava seus cantos da cidade. No entanto, também deixa claro que a negritude de Raul, a roupa supostamente mal ajustada, os sapatos grandes, os gestos pomposos de déspota oriental, revelavam a verdade. Ou seja, foi a contradição de tentar reivindicar sua dignidade como negro no espaço público que o tornava visível. No centro das histórias sobre Raul e os Niños Bien, há um repertório de trotes às custas de Raul que são impressionantes em número e em crueldade. É difícil saber quantos desses trotes realmente ocorreram
e quantos são produto da imaginação fértil dos escritores. Mas a consistência com que os contadores de histórias relatam os episódios principais confirma, no mínimo, a existência de um imaginário de violência racial compartilhado, ou seja, eles sempre repetem as mesmas histórias. Alguns desses trotes associavam pessoas de ascendência africana aos animais, como quando supostamente os ninhos bien vestiam Raul como um macaco de um tocador de relejo. Outros envolviam atos violentos, como quando Raul foi obrigado a dançar nu sobre uma mesa de um restaurante, enquanto os espectadores atiravam copos de vidro nele. Em outros relatos, Raul foi drogado e largado num necrotério, trancado, bêbado e nu, no porta-malas de um carro, como um presente para um outro ninho, e, mais infame, trancado num caixão e despachado de trem para um ninho que estava de férias na praia. Esse é o estilo das histórias. Não é de surpreender que as explicações para o comportamento de Raul nesses relatos, porque ele se prestava para esse tipo de trotes, as explicações tenham sido pouco favoráveis. A explicação mais comum era que ele era um vadio ou um vagabundo, outro estereótipo racial na América Latina no pós-abolição, e que ele encontrou no relacionamento com os ninhos o caminho para uma vida fácil, sem trabalhar. A segunda explicação mais comum é que Raul era doente mental. As frequentes menções aos seus supostos problemas mentais hereditários, que um autor chamou de infantilismo racial incurável, refletem como os discursos de degeneração mental e racial haviam se entrelaçado no pensamento social argentino, como em outras partes das Américas também, no começo do século XX. O argumento da loucura ganhou força quando se soube que Raul terminou seus dias em um manicômio. Finalmente, com menos frequência, os escritores explicavam a palhaçada de Raul como um desempenho calculado. Um acadêmico afro-americano que visitou Buenos Aires no início dos anos 40 até aplaudiu os relatos da performance de Raul. Ele disse: "Não era uma história desconhecida nem agradável, mas eu pensei que podia perceber por trás das brincadeiras bobas do negro Raul uma astúcia calculada para tirar proveito dos ninhos." No entanto, a maioria dos observadores na primeira metade do século interpretou o comportamento de Raul não como uma forma de resistência astuta, mas como uma simulação, uma fraude perigosa. Essa simulação, que era um termo muito usado pelos cientistas sociais eugenistas da primeira metade do século XX, era o último recurso daqueles que eram congenitamente inadequados para a sobrevivência na cidade moderna, segundo eles. Assim, fosse devido à preguiça, à loucura ou à desonestidade, Raul era uniformemente retratado como um retrocesso, incapaz de seguir as regras da sociedade moderna e do mercado capitalista. E essa ideia de Raul como um homem evolutivamente fora de lugar é reforçada no desenrolar dessas narrativas, nos relatos do seu declínio e morte. Muitos autores que escreveram após a época de glória de Raul retrataram a sua queda como uma advertência. A advertência era que os anos de vida fácil cobraram seu preço e, à medida que os protetores de Raul cresceram, eles o abandonaram. Aí Raul tornou-se uma figura lamentável, reduzida a mendigar e vestir farrapos. O que impressiona nesses contos de declínio é a afobação com que eles despacham Raul para seu fim, mesmo enquanto ele estava vivo. Já em 1936, 2 décadas antes da sua verdadeira morte, em 1955, as pessoas começavam a declarar que ele já estava morto. Um historiador, por exemplo, proclamou que Raul estava no crepúsculo de sua vida, enquanto uma revista popular na mesma época declarou que ele era uma presença quase inexistente, quase um espectro. E, de fato, os relatos repetidos e equivocados da morte de Raul se tornaram parte da história que o rodeava.
Então, por exemplo, 2 jornalistas que descobriram o Raul no asilo conhecido como Open Door, onde ele eventualmente morreu, mas ele estava aí nas décadas de 40 e 50, usaram o engano sobre sua morte como gancho para seus artigos. Então, uma manchete declara que Raúl Grijera ainda está vivo, enquanto outra dizia El Negro Raúl, um homem morto que reaparece. Essa é a notícia. Ele não está morto. A reiterada morte do Raúl não deveria causar surpresa, dado o que sabemos sobre o desaparecimento discursivo dos afro-argentinos ao longo dos séculos XIX e XX, através de repetidas, vigorosas e, sobretudo, prematuras afirmações sobre o declínio e morte da comunidade afro-argentina. E, de fato, então, o que eu vejo é que o arco narrativo que emerge dessas vidas póstumas do Raúl, suas origens nebulosas, seu desajuste fatal e sua morte prematura, corresponde exatamente à história que é contada sobre os afro-argentinos em geral, desde a abolição até o século XX, que, apesar de numerosas evidências em contrário, eles eram uma raça em agonia a caminho da extinção. E essa narrativa continuou no século XX, culminando com a declaração, no começo do século já quase, de que o desaparecimento dos afro-argentinos era um fato consumado. Então, as histórias sobre El Negro Raúl desempenharam um papel importante, eu acho, no sepultamento retórico da negritude argentina no século XX. Lembrem-se da ênfase exagerada na morte ao longo desses contos. As supostas aventuras do Raúl em um caixão, ou um necrotério, as suas perambulações espectrais pela cidade, as referências a ele como um homem morto que reaparece, para não mencionar todos os relatos repetidos de sua morte. No entanto, como veremos, foi precisamente o retorno constante da negritude em novas formas durante o século XX que exigiu tanta insistência no desaparecimento dos negros. Nas vidas paralelas de Raúl, que são esses relatos escritos nos anos 10 e 20, acompanhando o auge de sua celebridade, alguns dos tropos de suas vidas póstumas já estão presentes, como, por exemplo, o uso de sua figura para ridicularizar as pessoas negras. Isso acontecia. Entretanto, Raúl aparece como um personagem muito mais inacabado e multifacetado. Recentemente, vários historiadores têm demonstrado como os afro-argentinos eram figuras profundamente polissêmicas na virada do século. Eles eram vilipendiados pelas elites e excluídos das definições da identidade e alta cultura nacionais. Mas especialmente em Buenos Aires, onde os afrodescendentes constituíam uma parte significativa do mundo plebeu e onde eram participantes muito ativos na vida social, cultural e política da cidade, os negros frequentemente se tornavam ícones do mundo popular. Então, dependendo do contexto, eles podiam representar tudo o que havia de errado com os setores populares ou podiam simbolizar uma cultura popular autenticamente e orgulhosamente nacional face à imigração maciça. Em certas áreas da cultura popular da cidade, especialmente na música e o teatro, a negritude, inclusive, foi objeto de fascínio, ainda mais nesses anos, né, com o que estava acontecendo em Paris, com a Josephine Baker e tal. Nessas esferas boêmias ou da contracultura, os afro-argentinos desempenharam papéis importantes como emblemas do orgulho nativista e como detentores de um certo tipo de sagacidade popular. E tal polissêmia marca também as primeiras representações de Raúl, que na década de 10 era inegavelmente uma celebridade na noite portenha. Por exemplo, como mencionei anteriormente, o Raúl foi tema de vários tangos, como este Tango Criollo, de 1912, do compositor Ángel Bassi, que foi tão popular que teve ao menos 3 edições, 3 que eu tenho achado, pode ter tido mais.
Eu acho, na minha leitura dessa imagem, eu não vejo indícios de caricatura racista nesse desenho, o que é notável, levando em conta a abundância de imagens exageradamente racistas em publicações contemporâneas e também em reproduções subsequentes do próprio Raul. E apesar da certeza de autores posteriores que Raul se assemelhava a um palhaço maltrapilho, os ilustradores da época decidiram desenhá-lo como uma almofadinha, assim, de cabeça aos pés. Também, em 1912, a revista Fray Mocho publicou um perfil do Raul, quem se auto-apresentava nesse artigo como el murciélago, o morcego, porque era, como a matéria está titulada, era um raro bicho noturno, uma estranha criatura noturna. Ou seja, um personagem da noite portenha. Raul aparece como um vivo, um vigarista, que usava de suas artimanhas para viver às custas dos ninhos à sua volta. Ele é, nessa matéria, um personagem misterioso, charmoso e maneiro. Em outras palavras, ele é uma materialização particularmente clara dos traços que, em certos círculos da cultura portenha, ainda eram fortemente associados à negritude. Além disso, aí você pode ver mais de perto as imagens dele. Além disso, uma vinheta de 1916, na seção policial do tabloide Crítica, sugere como Raul era atraente para as mulheres. O autor descreve uma cena noturna em um bar elegante, no qual os niños bien, bêbados, se divertem com um grupo de jovens acompanhantes francesas. Quando Raul entra, as francesas viram sua atenção para ele, sussurrando convites sugestivos em seu ouvido. Aí os ninhos ficam com ciúmes, a intimidade então é quebrada quando um dos ninhos abruptamente convida o Raul a dar uma volta de carro, mas depois o ninho amarra o Raul à grade dianteira do veículo. Então a história acaba sendo um desses trotes, né? Coloca Raul de volta em seu lugar, mas simultaneamente o reconhece como um concorrente na luta pela atenção dessas mulheres. Essa polissêmia nas vidas paralelas do Raul, no entanto, não reflete só as diferentes atitudes em relação aos negros em diferentes espaços da cultura portenha. Essa ambiguidade também reflete o fato dele ter se tornado uma celebridade negra no momento em que a definição mesma do termo negro estava mudando. Essa nova definição de negro que estava surgindo é uma que persiste até hoje na linguagem cotidiana e acho que causa eterna confusão com os estrangeiros que vão para a Argentina, porque é uma negritude que não se refere, pelo menos explicitamente, conscientemente, à origem africana. Não tem nada a ver com isso. Se você pergunta para os argentinos o que você quer dizer quando você chama alguém de negro, eles dizem que não tem nada a ver com origem africana. Como eu mencionei anteriormente, nessa época, começo do século, os argentinos começaram a usar essa frase negro-negro para se referir às supostamente poucas pessoas, como Raul, que possuíam o conjunto de características visuais ainda associadas à negritude africana. A repetição da palavra negro indica a suposta raridade desse fenômeno, você tinha que insistir nisso, e reflete também a necessidade de distinguir a negritude africana, supostamente desaparecida, de uma nova negritude ameaçadora que emergia nas primeiras décadas do século. E essa é a negritude das classes populares. Como explica a historiadora e antropóloga argentina Lea Heller, essa negritude popular não era entendida como sendo explicitamente racial, embora muitas das pessoas assim rotuladas tivessem ascendência africana ou indígena. Em vez disso, o termo negro passou a funcionar como um insulto sobre o comportamento e a cultura das pessoas, um insulto de classe também, denotando assim classe baixa, grosseria e vulgaridade. Ao mesmo tempo que o termo se dissociava lentamente do seu sentido de origem racial africana,
ele transferia aos setores populares, formalmente brancos, os mesmos traços que há séculos estigmatizavam os africanos e seus descendentes, inclusive a suposta inaptidão para a cidadania argentina. Essa ressignificação da negritude no início do século XX, sua absorção para o domínio da classe ou da cultura e o obscurecimento das construções argentinas de alteridade, nessa erosão da negritude como uma categoria racial. Por um lado, a nova vida do termo negro corroborou a profunda centralidade dos afro-argentinos nas formulações nacionalistas da cultura argentina, de tal forma que negro se tornou quase sinônimo de popular. E vocês veem muito isso na época do peronismo, principalmente. Nesse sentido, foi uma situação talvez não muito diferente do que aconteceu no Brasil na década de 30, com a nacionalização assim, das culturas afrodescendentes, afro-brasileiras. Mas, por outro lado, a eliminação de negro como categoria racial explícita provocou uma espécie de morte coletiva dos afrodescendentes por assimilação ou embranquecimento, ou seja, por apagamento deles como um grupo diferente. Isso é bem diferente do Brasil. Nestes anos, o personagem do Negro Raul serviu como um mediador hipervisível entre esses dois significados diferentes de negritude. Essa nova definição de negritude foi especialmente evidente na oposição política à primeira presidência de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen foi o primeiro líder, o primeiro presidente eleito por sufrágio universal masculino e voto secreto em 1916. Essa expansão da participação dos setores populares na política formal nesses anos, num país que até então tinha sido oligárquico, levou muitos dos opositores conservadores do Yrigoyen a considerarem ele e seus seguidores como negros. E nesse contexto, a negritude, no sentido racial, do Raul, junto com sua notoriedade e ascendência social muito suspeita, tornou-se um recurso para os membros das classes altas e médias denunciarem essas transformações políticas que acompanhavam o eleitorado expandido da Argentina. Então, por exemplo, em 1916, o personagem de Raul apareceu no palco porteño na peça La Paisana, de Julio Escobar. E ele aparece o personagem dele aparece como um protegido do presidente Yrigoyen, que lhe prometeu uma posição de deputado no Congresso Nacional. Essa é parte do enredo. O exemplo extremo e improvável de um negro como deputado na Argentina incitava o público a ridicularizar a presença no governo de grupos de classe baixa e o representante maior deles, o Yrigoyen, que as classes média e alta da Argentina viam como negros em sua barbárie e vulgaridade. Todavia, aqui e em várias outras fontes da época, o uso de Raul pelos autores para representar algo supostamente absurdo em termos políticos servia simultaneamente como uma alusão ao poder político real e cada vez mais formalizado dos setores populares. Por exemplo, essa história em quadrinhos imagina Raul como cliente do Yrigoyen. Ele vai passando por vários postos políticos até que decide que o atual governo é corrupto e ineficiente demais, mesmo para o gosto de um negro como ele. Então, uma crítica, mas simultaneamente eles estão admitindo que esses grupos populares têm mais poder. Então, nessas vidas paralelas, o Raul é um símbolo dos tipos de negritude que muitos conservadores políticos e comentaristas de classe média e alta demonizaram nas décadas de 10 e 20. E isso vai mais ou menos com as histórias que são conhecidas sobre a Argentina e o embranquecimento e tal. Mas o que é menos conhecido e que ele mostra é que, ao mesmo tempo, o Raul é paradigmaticamente argentino pelos padrões da cultura popular do período, pelo menos algumas áreas da cultura popular. Ele ilustra essa posição ambígua e às vezes central
dos afro-argentinos em relação à identidade nacional nesses anos. Como também a figura dele mostra o enorme trabalho necessário, na época, para criar a aparência de uma população homogeneamente branca. Tudo isso é esquecido depois da época de 30. Aí fica tudo fechada a ideia de que a Argentina é homogeneamente branca, mas naquela época era uma situação muito mais ambígua. Bom, a última sessão. A noção de que o Raul veio do nada, o que suas origens eram impossíveis de descobrir, era um tema-chave das vidas póstumas dele, dessas histórias. Mas é obviamente uma noção ridícula. O discurso de uma genealogia inexplicável mostra como os contadores de contos, de histórias sobre eles, se prendiam a essa ideia de que Raul era racialmente único, o último afro-argentino. Os poucos relatos que tentaram criar um pano de fundo para sua vida imaginavam condições estereotipadas em relação às pessoas negras, por exemplo, miséria, orfandade, o nascimento num cortiço. Na verdade, Raul Pascual Ligera nasceu em 23 de outubro de 1886, filho legítimo de Dom Estanislao Antônio Ligera e Dona Alejandra Ainas. Os pais de Raul moravam na Rua México, número 1283, no bairro de Montserrat. E seu pai, Estanislao, era o organista da Igreja da Imaculada Conceição, perto do bairro, onde Raul e pelo menos 9 de seus irmãos foram batizados. Com 9 irmãos, Raul claramente não era filho único, como algumas histórias afirmaram em suas tentativas de estabelecer uma genealogia truncada. Nem é verdade, como alguns relatos alegaram, que Raul teria sido abandonado na infância quando seu pai morreu prematuramente. Estão sempre tentando matar as pessoas antes do tempo, né? O pai viveu até os 78 anos. Embora as histórias insistam em tornar invisível o seu mundo social, Raul veio de uma família razoavelmente bem posicionada na comunidade afro-portenha. Estanislao não era apenas um organista da igreja, mas um reconhecido músico e professor de piano. Treinamento clássico. Tá? Eles eram, além disso, Estanislao e Alejandra não eram moradores de cortiço. Eles eram donos de uma casa modesta, herança dos pais do Estanislao, e a casa não existe mais, agora tem um sindicato de trabalhadores da indústria têxtil, mas graças aos arquivos da Companhia de Abastecimento de Água de Buenos Aires, eu encontrei essa planta baixa elaborada em 1894, quando a casa foi ligada à água corrente da cidade. Então dá para ter uma ideia entre essa planta baixa e umas descrições que eu tenho de documentos legais, eu consegui ter uma ideia da casa onde ele nasceu. E essa casa tem uma história super interessante que chega até o começo do século XIX e me permitiu traçar a história da família de Raul por várias gerações. Depois eu posso falar sobre isso. O Estanislao, o pai do Raul, era muito ativo na vida política e associativa da comunidade afro-portenha. Em 1880, ele atuou como um representante das pessoas de cor, na palavra deles, junto com vários afro-portenhos famosos, protestando contra uma série de incidentes de discriminação racial na cidade. Estanislao e outros intelectuais negros de sua geração lutavam, através de seus jornais e organizações, para enfatizar o comportamento civilizado como um meio de atingir uma cidadania plena, como eu falei antes, buscando deixar de lado as marcas físicas e os estigmas da negritude. Tinha realmente uma briga dentro da comunidade afro-portenha, mas o Estanislao estava do lado desses intelectuais que queriam disciplinar os demais membros da comunidade a seguir o mesmo caminho. E, de certa forma, também como tem mostrado a Lea Heller, esse tipo de atitude
contribuiu para a desmarcação racial de muitos afroportenhos. As ideias de Stanislau sobre o comportamento e a disciplina também fornecem uma pista sobre as expectativas estritas que ele provavelmente estabeleceu para seus filhos dentro da sua própria família. Temos indícios da decepção que Stanislau sentiu por ter um filho que deixou de cumprir essas expectativas de comportamento e que no processo se destacou publicamente como el negro. Esse termo era absolutamente evitado pelos intelectuais e jornalistas do grupo do Stanislau por trazer conotações de barbárie e baixo nível. Perto do fim da sua vida, o Raul disse a um jornalista que o Stanislau deu muita surra. Raul também disse que seu pai o internou em Marcos Paz. A Colônia Nacional de Menores Varones de Marcos Paz era um reformatório estadual para meninos, inaugurado em 1904 e de péssima fama. Quando questionado por que ele foi mandado para lá, o Raul disse ao jornalista: "Eu gostava da farra." Quando eu encontrei seu arquivo no reformatório, confirmei esta história. Raul Trijera permaneceu em Marcos Paz de outubro de 1906 a novembro de 1908, entre os 19 e 21 anos. E a razão que deram era que ele passava muito tempo nas ruas, era desobediente e andava com mais companhias. Essa linguagem de desobediência era tipicamente usada por pais quando queriam invocar o princípio da correção paterna, que era garantida pelo Código Civil argentino. Os pais, nesse caso com certeza foi Stanislau, pois a mãe do Raul tinha falecido o ano anterior, os pais pleiteavam a um juiz a autorização para internar crianças incorrigíveis em instituições públicas para ajudar a endireitá-las, supostamente. No caso de Raul, isso não parece ter funcionado. A ficha policial dele é bem comprida e, entre outras fontes, sugere que apesar dele ter tentado vários tipos de emprego depois de sair de Marcos Paz, ele não conseguia, não desejava manter qualquer emprego por muito tempo. Seria fácil, seguindo o discurso da deficiência mental nos relatos sobre ele, traçar uma linha direta desde o reformatório até o hospital psiquiátrico onde ele eventualmente morreu. Mas está claro que o confinamento de Raul em Marcos Paz foi devido a razões disciplinares. Eu não encontrei nenhuma evidência de doença mental na sua infância ou mocidade, por exemplo. Mesmo sua ficha clínica em Open Door, o hospital psiquiátrico estatal, onde ele foi internado de 1942 até sua morte em 1955, não apresenta indícios claros sobre seu estado mental. Diferente dos outros pacientes na instituição, o registro de Raul aponta tratamentos médicos principalmente por doenças físicas. Diz muito pouco sobre seu estado mental. A linguagem psicológica que é usada pelos médicos é muito vaga e o único diagnóstico que eles apontam é imbecilidade. E aí, eu acho que esse diagnóstico está repleto de preconceitos sobre raça, classe e nível de educação. Por exemplo, onde o documento pede qual a aparência geral da pessoa, eles colocaram bobo. O rosto, típico dos negros. A linguagem falada, puéril. E assim por diante. É possível, é claro, que o Raul tivesse algum tipo de doença mental, especialmente depois de muitos anos de desabrigo e de repressão policial, mas a suposição de que isso era uma deficiência hereditária é tão forte, está tão sobredeterminada nas fontes, que eu fico totalmente desconfiada. Surpreendentemente, o que podemos discernir de sua trajetória mostra não o nascimento em uma situação de pobreza previsível, seguido de uma ascensão súbita de status graças à amizade com os niños bien, mas sim uma espécie de mobilidade descendente
racializada. De sua posição em uma família afro-portenha respeitável, Raul desceu à vida noturna, ao submundo da cidade, foi para um reformatório, foi detido pela polícia dezenas de vezes, incluindo 2 mandados de prisão mais longos por vagabundagem, e finalmente foi internado em 3 instituições psiquiátricas. Essa trajetória, sem dúvida, tem a ver com escolhas e circunstâncias individuais, mas também, eu acho, tem a ver com a escassez de espaços, oportunidades e narrativas positivas disponíveis na sociedade argentina da época para um homem visivelmente negro. Na década de 1910, quando Raul deixou sua marca na vida portenha, na cultura da noite, o ativismo de seu pai, Stanislau, e de outros líderes afroportenhos da sua geração, em conjunto com as ideologias dominantes, já haviam conseguido, em grande medida, produzir o desaparecimento dos afro-argentinos como um grupo distinto, um grupo marcado. E isso através de performances de respeitabilidade que às vezes concediam acesso a, se não a branquitude, pelo menos a que a raça não fosse mencionada. Por exemplo, a certidão de óbito de Stanislau diz incorretamente que ele era italiano. Nenhum dos irmãos e irmãs de Raul, por exemplo, parece ter passado pela vida publicamente marcados por uma negritude caricaturesca como Raul. O irmão mais velho de Raul, o Luiz Stanislau, era um pianista talentoso como seu pai. Também professor de piano e autor de várias composições de tangos e tal. Décadas mais tarde, um jornalista se recordou que o Luiz era um homem de traços finos e de modos, entre aspas, quase aristocráticos. Então, que o único traço revelador de origem africana era o tom escuro da sua pele. Esse, então, foi o lado parcialmente inclusivo, se a gente tem que achá-lo, das ideologias argentinas de branquitude. Era uma inclusão que veio a um preço alto, psicologicamente e coletivamente, para as pessoas negras. Se de fato Raul rejeitou essas opções e as expectativas de classe e comportamento de seu pai e seus irmãos, quais as opções que existiam para ele, dadas as histórias raciais que circulavam tão fortemente ao seu redor? O Raul, evidentemente, escolheu não se inserir silenciosamente nos espaços aceitáveis para os afro-argentinos, onde seriam anonimamente respeitáveis ou moderadamente apreciados em certos nichos da cultura popular. Em vez disso, ele escolheu se destacar, tirando proveito da sua negritude. Ele decidiu, marcar fortemente o fato de ser negro. E ele aproveitou também os significados atraentes, eu acho, que essa negritude ainda possuía em certos setores da noite portenha, para moldar a sua própria imagem e seu próprio caminho. A história sobre Raul chegou a ser que ele se tornou um risível dandy de segunda mão, segundo uma pseudobiografia póstuma. No entanto, seria essa a imagem que ele pretendia transmitir? Consciente de estar me aventurando cada vez mais na minha própria contra-história racial, eu vou destacar 2 pontos para concluir. O primeiro ponto é que, se olharmos para essa foto do Raul, tirada no auge de sua fama por volta de 1910, podemos ver que a graça está nos olhos de quem vê. Eu não conheço bem ainda as circunstâncias em que essa foto foi tirada ou em que ela circulou. Tem umas marcas no verso, ela é do Arquivo Nacional. Tem umas marcas no verso que sugerem que ela poderia ter sido usada para acompanhar um artigo sobre ele. Mas o que é importante é que aqui o Raul não parece intrinsecamente nem grotesco, nem ridículo. Na verdade, ele me parece orgulhoso, seguro de si e até desafiador em seu comportamento e seus gestos. Ele tem o quadril inclinado,
os ombros relaxados e para baixo, numa pose que até é característica dele em várias dessas fotos e ilustrações. É uma pose que é tão característica que parece que essa imagem fosse a sua assinatura. Isso me leva a acreditar que nos anos 10, Raul era capaz de projetar uma persona relativamente consistente em termos visuais. E eu digo que ele era capaz de projetar essa persona porque, por exemplo, a arte de capa em ambas as edições do Tango de Bassi parecem ter sido copiadas diretamente da foto no artigo em Fray Mocho, de 1912, para a qual o Raul posou orgulhosamente, né? Então eles poderiam ter inventado uma coisa muito mais caricaturizada, né? Mas eles copiaram ou se basearam na auto-apresentação dele. E isso é verdade também nessa outra foto, com a terceira versão do Tango do Bassi, que dá para ver que esse desenho aqui é uma cópia desse aqui. Você pode ver até os azulejos que estão copiados, né? E também tem a ver com o fato de que as pessoas que desenhavam as capas do tango também eram os mesmos que desenhavam nas revistas, na Fray Mocho e tal. Então, ele tem uma autoconfiança. E essa autoconfiança aparece em quase todas as suas fotos, independentemente de onde aparecem na trajetória de sua vida. Em todas elas, ele parece posar para a câmera de um jeito de alguém consciente de ser um personagem famoso que merece ser fotografado. E isso é mesmo verdade quando ele está hospitalizado no Open Door, naquela última foto que ele está assim. Ele está já no hospital, mas ainda aí ele tem certeza que ele é uma celebridade. Então, o meu ponto aqui é que os contadores de histórias depreciativas tiveram que se esforçar para torná-lo ridículo. Eles mudaram a narrativa que existia sobre ele. Eles se esforçaram para enquadrá-lo repetidamente como uma farsa. E isso me leva ao meu segundo ponto. As histórias que apresentam Raul como um brinquedo dos niños bien carregam um excesso de crueldade que chega a chamar a atenção. Aí também eu fico desconfiada. As fontes que datam das décadas de 10 e 20 sugerem que a fama do Raul não dependia exclusivamente dos niños. Era quase totalmente independente. Essa dependência, essa história da dependência em si, é um recurso posterior dos contos raciais que eu acho que é baseado nas ideias do servilismo intrínseco dos negros. Eles apresentam o Raul quase como um bufão ou um escravo dos niños. Mesmo assim, nos casos de interação com os niños bien, deve ter havido uma economia da crueldade. Se esses trotes talvez sejam verdade, mas deve ter havido uma economia. Ocasiões em que os niños agressivamente abusavam de Raul e tentavam colocá-lo em seu lugar, mas também deve ter tido outras ocasiões em que Raul se sentia necessário ou até apreciado. E devemos imaginar, talvez ele se divertia também na noite portenha. Sem esse equilíbrio, esse relacionamento com os niños e as próprias histórias não fazem sentido, exceto como fábulas racistas. Quando eu conversei com Hugo de Madrid, que é membro de uma proeminente família afro-portenha, sobre as histórias que circulavam em sua família sobre o Raul, ele me disse, esse era o trabalho do Raul. Ele dizia aos niños onde eles podiam ir e onde não podiam ir. Aí isso confirmou uma hipótese que eu estava começando a construir através das fontes, né? Que o Raul se comportava em parte como um guia no submundo da vida noturna boêmia para esses privilegiados jovens brancos. Ele era uma espécie de malandro, né? Era um mundo no qual os afro-argentinos ainda ocupavam papéis importantes, mesmo que essa importância estivesse diminuindo. E eu acho que o Raul possivelmente fornecia acesso e segurança a esses rapazes brancos em bairros ou estabelecimentos onde eles não poderiam frequentar. E o Raul, é interessante que ele foi detido pela polícia por jogos ilegais,
por portar armas, por brigar nas ruas e outras coisas. Aparece como uma figura muito mais ativa no dossiê policial do que nas histórias. Então, eu vejo isso como uma vida possível. Raul, rejeitando os padrões burgueses de comportamento de seu pai e atraído pela vida boêmia, faz uso de uma ideia de autenticidade negra para criar um papel para si mesmo no mundo social e cultural da noite portenha. Através dessas escolhas, ele fica famoso, uma autêntica celebridade negra, que é uma coisa quase impossível na Argentina da época. No entanto, ao virar tão visível em formas que contradizem o suposto desaparecimento dos negros, ele também se torna alvo dos contadores de histórias raciais, que implacavelmente constroem vidas para e sobre ele, especialmente depois da década de 30. E, em última instância, com as circunstâncias de Raul e com a história da nação, ele não conseguiria determinar os significados de sua performance. Esse, então, é o lado fortemente excludente das ideologias raciais argentinas. Os contos sobre Raul recolheram os traços negativos das duas negritudes e as aplicaram também implacavelmente a um personagem fenotipicamente negro que é apresentado como uma anomalia na nação branca. Na medida em que essas histórias ridicularizavam o modo de vida de Raul e celebravam seu triste destino, os contadores de histórias reafirmavam a ideia do desaparecimento dos afro-argentinos e fortaleciam a branquitude da nação. Ao mesmo tempo, em um século marcado pelo surgimento de um novo conjunto ameaçante de negros, essas histórias também serviam como contos de advertência sobre o desprezo e a exclusão que aguardariam todos aqueles, independentemente da cor e da raça, que tentassem emular a forma de ser, o comportamento do Raul. Quantas outras histórias raciais como essas, posando como biografia ou história, exerceram uma função semelhante nas Américas? Quantas vidas negras foram recrutadas para sustentar narrativas de exclusão e inferioridade, de branqueamento ou de harmonia ou democracia racial? É preciso revelar essas histórias raciais e tentar contar novas histórias para tomar o seu lugar. Obrigada. Muito obrigada, Paulina, por essa conferência inspiradora. Gostaria de abrir para perguntas. Com certeza elas aparecerão. Roseli, Fernanda, estou anotando tudo, vocês podem anotar. Fernanda. Obrigada, Paulina. Estou encantada assim, com sua apresentação. Um belíssimo trabalho, emocionante e encantador. Queria te pedir um pouco, se for possível, para você falar um pouco, assim, porque a tua própria narrativa ela é emocionada, né? Eu queria pedir para você falar um pouquinho desse percurso de pesquisa. Como é que foi esse achado? Como é que foi esse trânsito da leitura
desse material produzido, essas crônicas, né, para essa pesquisa empírica, se você puder falar um pouquinho disso. Também, né, na esteira da Joseli, agradecer e parabenizar pela pesquisa. E eu fiquei com uma dúvida que foi no seguinte: em que medida é possível, se é possível relacionar essa nominação Negro Raul, se ela se relaciona em alguma medida com a ideia dos negros Che? Porque me parece muito que ele relega a ideia do negros T, que parece que são os valores que foram passados pela sua família, que são típicas de famílias que se associaram, enfim. E isso me fez pensar um pouco nessa gramática racial e talvez até numa historicidade assim, dessa gramática, de como ela vai se aliando com outros elementos. E eu fiquei pensando, trazendo até os dias atuais, para o interior do Uruguai, a nominação O Negro, teve um senhor que eu entrevistei, que é o Ramon Farias, é a nominação que lhe é conferida, mas é evidente que tem uma carga pejorativa que é colocada, e a justificativa que é dada também é no sentido de que ele seria um negro mesmo, um negro, como tu colocas, e que no Brasil a gente também vai ter umas discussões nesse sentido. Mas para não estender muito, queria ouvir assim um pouquinho se é possível pensar nessa gramática relacionada com essa ideia desses negros Che. Eu vou respondendo ou você tá uma coisa? Bom, obrigada pelas perguntas, porque me dão a oportunidade de falar sobre algumas coisas que não consegui deixar aqui dentro, que estava já muito longa a palestra. Então, Joseli, como foi a pesquisa? Foi assim, eu estava terminando o livro sobre Brasil e, na verdade, eu, há muito tempo queria escrever sobre a questão dos afro-argentinos. Quando eu estava começando a tese sobre Brasil, as minhas orientadoras me falaram: você não pode escrever sobre afro-argentinos porque isso não é um assunto, não existe. E na verdade ainda não tinha o campo que tem hoje, que foi se desenvolvendo assim, na última década realmente, né? Então talvez elas me fizeram um favor. E eu sempre tive um interesse no Brasil também, então ainda bem que eu fiz isso. Mas quando eu estava terminando esse livro, eu pensei: que incrível que no século XX você tem intelectuais negros no Brasil que tem uma imprensa tão forte, uma voz tão presente, tão ativa. E na Argentina a imprensa negra acaba nos anos 80 do século XIX, e aí você não tem um grande vazio na história, né? Você tem mais ou menos, até o século XIX tem presença afro-argentina mais ou menos reconhecida pela elite. E agora, no século XXI, você tem a revergência, a revisibilização. Mas o século XX é um grande faltante, assim, um gap, né? Eu pensei, isso que a gente tem que fazer, tentar conectar essa comunidade afro-portenha do século XIX ao que a gente vê hoje no século XXI. Mas como vamos fazer isso? Porque os arquivos não usam, já não tem quase... Tem algumas áreas... finalmente descobri que a Argentina fala que os argentinos falam que não tem raça, não tem marcação de raça oficialmente, por isso que eu falei, em geral, a raça sumiu dos arquivos, mas na verdade em certas instituições do Estado, principalmente instituições assim repressivas, a polícia, alguns hospitais psiquiátricos, instituições desse estilo, a cor aparece até os anos 10 e 20. Mas eu não sabia isso quando eu comecei. Então, eu fui para o Arquivo Nacional e, assim, tentando ver quais os acervos que eu podia usar. E eles me falaram: não tem nada aqui, em geral, no Arquivo Nacional, não tem muito sobre o século XX. Principalmente colônia e século XIX. Mas eles me falaram que você pode ir lá na seção de fotografia e ver o que talvez possa achar. Aí eu fui, eles tinham uma ficha negros. Pesquisei, tinha várias coisas, mas principalmente personagens negros conhecidos do século XIX. E aí eu encontrei essas fotos, essa aqui e essas outras fotos que eu mostrei dele mais pra frente, quando ele já estava mais velhinho, andando pelas ruas e tal.
eu pensei, quem é esse homem? E aparecia assim, Raúl Grijera, El Negro Raúl. E do verso de uma das fotos tinha um recorte pequenininho de um jornal, e também a referência ao jornal, a matéria. Eu pesquisei, e aí eu comecei a tirar do lado do fio, né? Puxar do fio, isso. Eu comecei a puxar do fio, e aí comecei a achar um monte de coisas sobre ele, assim, publicadas. Ele foi muito famoso mesmo, mas foi, assim, ativamente esquecido. Ele foi sepultado, quase. E no começo, quando eu comecei a ler essas fontes, principalmente dos anos 30 para frente, a primeira coisa que eu percebi é isso, como o arco narrativo das histórias sobre ele era exatamente o arco narrativo do desaparecimento dos afro-argentinos, sempre chamados de desaparecidos antes de que eles realmente deixassem de existir, né? Então, eu pensei originalmente em fazer uma leitura assim, mais de história intelectual, usando essas histórias sobre ele. Mas depois eu pensei, na verdade isso não me satisfaz muito, porque eu quero saber o que estava acontecendo realmente com ele. Aí eu comecei a perceber que as histórias da década de 10 e 20 eram muito diferentes, que ele era um personagem bastante diferente do que as histórias apresentavam, e comecei a fazer história, tipo uma micro-história dele, da geração dos pais, e isso me foi levando, assim, o primeiro capítulo do livro vai ser sobre o período da abolição gradual, que a avó, a bisavó e a tataravó do Raul, fazendo uma série de negociações com a senhora e patrona, dependendo da geração das pessoas escravizadas ou semi-escravizadas, tentando sair da escravidão. Então, finalmente vai ficar uma coisa em que eu tenho os contos sobre ele, essas vidas póstumas, a vida dele no meio e a microhistória da família, como para mostrar que é possível realmente contar uma história dos afro-argentinos desde a independência até o presente. Então é isso. E a Fernanda. Exatamente, o que você falou, eu acho que isso que estava acontecendo um pouco. Que o pai defende essa visão do negro ser, uma visão da respeitabilidade. Eu pensava muito isso, mas à medida que eu fui pesquisando, está ficando um pouco mais complexo. Eu pensava principalmente isso, essa briga que existe dentro da comunidade afro-argentina, por exemplo, sobre o candomblé, a música e as danças dos afro-argentinos, e também dos afro-uruguaios. Tem uma briga nos anos 1870 e 80 sobre se os afroportenhos devem ainda dançar o candomblé publicamente, se eles devem deixar de fazer isso porque é uma vergonha e uma barbárie, são tradições semi-bárbaras dos nossos antepassados. Então, tem alguns que querem seguir fazendo, mas esconder, e tem outros que querem deixar para trás totalmente e adotar assim, as músicas mais modernas, mais civilizadas no vocabulário da época. E o pai dele, eu imaginava que fosse desse estilo. E que o Raul estivesse assim, reivindicando uma visão, não é exatamente o negro tchê, porque ele também está se vestindo de forma muito aristocrática, e ele não é operário, ele não é exatamente, mas eu pensei que fosse uma coisa assim. Mas depois eu percebi que o pai, quando ele era também moço, quando era jovem, ele também era meio dandy, ele se vestia muito bem, ele estava com um grupo de músicos que também estavam na farra. Então, qual a diferença? Eu acho que a diferença é que o pai estava contido dentro de uma comunidade onde essas performances tinham um significado que não traspassava, não dizia respeito aos afro-argentinos. Mas o Raul estava se colocando na frente da cidade toda. Isso que causava uma certa vergonha. Eu também acho que o Raul estava ele estava se comportando de formas que o pai seguramente achava que
fossem meio ilegais, estava fazendo coisas que a polícia estava prendendo ele. Então, eu acho que talvez pode ser que ele tenha sido homossexual. Isso explicaria porque o pai coloca ele num reformatório onde as notícias que chegavam para a capital desse reformatório, que foram publicadas nos diários, eram horríveis, assim, um abuso a essas crianças. E quando os pais colocavam os filhos em correção paterna, o máximo que o juiz podia consignar essa correção era de 1 mês. E você só podia fazer isso com pessoas que tinham no máximo 18 anos. O Raul ficou mais de 1 ano e eles mentiram na idade dele. Ele tinha 19 anos, mas o pai mentiu para colocar ele aí. Então, eu acho que uma violência tão forte que deve ter tido alguma coisa a mais. Então, é um pouco esse negro ser negro tchê, mas eu acho que também tem outras coisas. É inspirador, muito obrigada pela palestra, mas eu gostaria pontualmente de perguntar, nessas narrativas da década de 30, você apresenta, aparece uma certa homogeneidade nas narrativas sobre ele. Então, a minha pergunta é se, de fato, se não existe nenhuma narrativa discrepante que não tem essa alteridade racial. E o que eu quero perguntar, na verdade, é se você identificou algum negro ou suspeita que você tenha algum negro, né, que talvez você não saiba exatamente quem seja o autor, que tenha escrito sobre o Raul. Porque a memória familiar, né, daquele descendente que mostra muito claramente, né, esse combate sobre a narrativa do personagem, né, como é um olhar completamente sobre outro ângulo da mesma pessoa, mas aí se nos textos escritos na década de 30 você também, se é possível, se existe algum também que tem essa discrepância com essa homogeneidade narrativa. Bem, vou fazer coro com todo mundo, maravilhosa a história, e mais encantadora ainda são as duas hipóteses que você levanta no final, né? O seu trabalho também ali claramente de interpretação, de proposta de interpretação de todo esse material que você conseguiu. Mas ainda assim, curiosa com a história, né? Você fala num determinado momento que ele tem uma folha corrida na polícia bastante densa. E aí fiquei pensando que tipos de problema. Agora você já levantou uma outra questão, que é a possibilidade de ter sido homossexual, né? E com relação ao pai, agora quando você também estava respondendo a Fernanda, eu fiquei pensando como é que você conseguiu, se o pai dele também ficava nos jornais, sabe? Também notícias do pai, porque você falou para ela que o pai também teve uma vida. Então, como você conseguiu recuperar isso? Porque quando você fala da árvore genealógica, eu até imagino, pelo menos, que tipo de material, né? Mas sobre o pai, que eu imagino que é meados do século XIX. Final. É isso aí. 70. Então, sobre a homogeneidade dos relatos depois dos anos 30, tem pouco, ou seja, não é totalmente homogêneo. Tem esses pontos tem algumas que é o plágio direto, assim. Você vê que usam as mesmas palavras que os escritores pegaram um artigo de 20 anos atrás e basicamente copiaram e mudaram 1 ou 2 palavras. Tem esse tipo de coisa. Depois tem uma convergência geral com esses pontos de inflexão na vida dele. Aí, eu diria que, por exemplo, assim, bem diferente, você tem esse relato do Hugo Lamadrid, e eu estou ainda tentando entrevistar outras pessoas da comunidade afroportenha para ver se eles têm memória dele. E tem esse afro-americano que eu mencionei, que é um professor de literatura dos Estados Unidos, negro, que vai para a Argentina nos anos 40. Então, o Raul já era uma memória naquela época. Ele
ele ouve esse tipo de... as pessoas contam esse tipo de histórias para ele e ele percebe uma contra-história. E ele pensa que talvez o Raul esteja fazendo a palhaçada estrategicamente, que na verdade essa é a versão do Raul que aparece nos anos 10 e 20, que ele é o vigarista que está usando artimanhas com os outros, e que os outros são os tolos que, né? Mas além disso, tem relativamente pouco. Tem diferentes interpretações segundo, por exemplo, a posição ideológica, social, política da pessoa que está escrevendo. Eu ainda não identifiquei pessoas negras escrevendo sobre ele nessas décadas. Mas, por exemplo, os socialistas, nos anos 10 e 20, na imprensa socialista, o Negro Raul é um personagem vilipendiado, porque eles veem ele como alguém que quer subir ao nível, ele quer imitar o estilo de vida dos aristocratas. Então, e também que os socialistas, nessa época em Buenos Aires, tem muitos que são extremamente racistas, como o José Ingenieros, que escreve uma das peças mais horrorosas na primeira página do La Nación, e ele é socialista, né? Ele depois deixa o Partido Socialista, mas também tem socialistas que são antirracistas, mas então, tem isso. Depois, os peronistas, na época de 40 e 50, quando eles escrevem sobre o Raul, aí eles têm mais simpatia por ele, porque ele é ele é a vítima dos aristocratas. Mas ele é uma vítima, eles têm pena dele, mas eles não veem ele como uma pessoa com agência, né? Então você tem esses matizes, e mesmo já, por exemplo, na década no 2000, acho que foi 2000 e pouco, tinha uma revista que se chamava, que agora não existe mais, uma revista online que se chamava Quilombo, que é sobre questões afro. Não era escrita por pessoas negras, eram brancos argentinos escrevendo sobre assuntos da africanidade na Argentina e no Rio da Prata. Mas eles tinham uma matéria sobre o Raul e era a mesma história, coitado do Raul, bufão. Então o que muda é se o autor sente pena por ele ou não. Mas o contorno da história não muda, em geral. Só aquelas contra-histórias, essas poucas de pessoas afrodescendentes que eu consegui. E, Adriana, você me perguntou sobre como eu sei sobre o pai. O pai, ele aparece, ele não escreve na imprensa afro-portenha, mas ele aparece constantemente. Então ele aparece em notas sociais, porque ele é o noivo de alguém, mas depois ele deixa a mulher, essa menina para sair com uma outra. Ele é assim meio, ele é dandy. Os amigos dele se ficam, como é? Eu não consigo pensar a palavra em português. Burlando dele, porque ele está sempre com roupas assim super gozando dele, porque ele está com roupas super assim, como exageradamente. Ele é um dandy também. Então ele está com mulheres, ele é um dandy, ele está na farra, ele como ele é pianista, ele toca em várias festas da comunidade, ele parte de um grupo meio, não é um grupo de carnaval, mas é um grupo musical que é também muito, não é sério, a ideia é fazer assim, bagunça, né? E então ele aparece assim, e quando eu consegui esse perfil do pai, eu pensei, gente, isso não quadra com a imagem que eu tinha do pai, tipo, negro austero. Que ele também deve ter sido assim, também de mais velho, mas o Raul, eu imagino que ele cresceu numa casa com muitas festas. Tem até uma descrição de uma dessas festas que foi feita na casa do pai, com esse grupo musical dele. O Raul deve ter crescido nesse ambiente. E depois é interessante porque Raul, uma das coisas que eu descobri, uma das coisas que ele aparentemente faz na Noite Portenha é que ele aparece como alguém que organiza, ele aparece como o bastonero,
que é o líder do candombe, em festas de candombe, ou de tango meio candombesco, na década de 10, no centro de Buenos Aires, na Rua Corrientes, nos teatros mais famosos. Então, ele está organizando danças e tal. Então, ele não é músico como o resto da família, mas ele está metido também na música. Enfim, qual a outra parte dessa pergunta? É, sobre a polícia. Ah, e que tipo de... quando ele era mais jovem, entre 1907, mais ou menos até o começo da década de 30, são detenções principalmente por esse tipo de coisas, tipo levar armas, jogos proibidos. Em um momento ele é levado frente a um juiz porque ele não comparece para o serviço militar obrigatório, mas é porque ele estava em Marcos Paz. Então aí eles deixam ele sair. E uma série de coisas assim. E depois da década de 30, é tudo tipo vagabundagem, mendicância. Eles. Tem um ou dois que são escândalo na via pública. E essa lei, segundo. Aí depende do inciso. Do inciso, né? E eles não especificam qual inciso que eles estão usando. Mas tinha 3 incisos que você podia usar em escândalo na via pública que eram usados para homossexuais. Então eu fiquei pensando, e depois, porque tem essa ênfase na sexualidade nesses contos, sempre ele está nu, tem uma situação muito homossocial, né? Mas nos contos não tem indícios da homossexualidade. O que tem, por exemplo, quando ele está em Open Door, tem uma sessão da ficha médica que pergunta por perversões sexuais e ele aparece como succionador. E depois, em Open Door, ele está 2 ou 3 vezes na enfermeria com os ossos quebrados, nos braços, nas pernas. Então, ele está sendo, de alguma forma, assim, vitimizado. Enfim, eu fico pensando, talvez podia ser uma coisa assim. Então, a polícia, a segunda metade da vida, fica claro que já é por questões de andar vagando na rua. E nos anos 30, na Argentina, já é uma ditadura militar, já é um momento de muito racismo, de muita violência contra as pessoas nas ruas. E era muito comum a polícia prender pessoas bêbadas ou, assim, em condições de desabrigo e mandar para esse tipo de instituições psiquiátricas. Precisa para gravação daqui. Não para gravação. Quer dizer, ele não deixou filhos, né? Mas e a família? Assim, sobrinhos? Você... Eu busquei. Os netos? Amiga, mas foi muito difícil. Essa outra coisa do prontuário policial, solteiro, sempre solteiro. Ele não deixa, ele não é casado, que eu saiba, não tem filhos. Aí eu tentei procurar pelo sobrinho. Essa outra coisa que também me faz pensar, porque a família parece ter deixado ele aí no psiquiátrico, ninguém foi para acolher ele e levar na casa dele. Mas eu tentei por Facebook, eu procurei todos os grileiras que eu podia encontrar, eu escrevi, eu mandei a foto, porque o assunto é que grileira era uma família do período colonial, eram brancos, agricultores, eles na província de Buenos Aires tinham muitas terras, eles tinham escravos. Então, a família do Raul eram pessoas escravizadas pelos grileiras brancos. Então, quando eu comecei buscando grileiras, eu tive a resposta de um monte de pessoas que eram dos grileiras brancos. E aí eu expliquei, eu estou procurando esse homem, eu mostrei a foto, eu coloquei uma versão do meu artigo. E
Aí tive uma resposta de uma menina que me falou: eu acho que o Raul pode ser o irmão da minha avó. Mas eu falei assim, tipo, ok, você tem certeza? Você já viu a foto? Assim, sabe? Porque... E aí ela ficou meio confusa, não sabia, e depois eu não consegui mais me comunicar com ela. Mas é a maior preocupação que eu tenho. Eu gostaria muito de encontrar os descendentes, o irmão. Eu vou seguir procurando, mas ficou difícil. O Facebook é ótimo para esse tipo de coisa, mas até agora eu não consegui. Eu estou esperando que algum dia alguém veja isso e me diga: eu conheço ele. Da minha família contavam. Com certeza, uma vez que o livro esteja publicado, alguém vai sair. Mas, digamos, não sei. Alguém quer mais perguntas? Eu acho que a gente teve um longo dia, ela também. E a gente merece comer e descansar. Porque amanhã é o último dia do encontro, o penúltimo, se a gente contar sábado. Preciso dizer que a previsão de tempo para sábado não é muito boa, portanto a gente teve que abortar a ideia de sair de barco. Parece que o mar vai estar grosso. Então o roteiro histórico para Anhatomirim e a Maçã da Piedade não vai sair. Existe possibilidade maior da gente apostar no roteiro do centro, porque às vezes chove, para, e às vezes nesse intervalozinho dá para sair, mas se estiver chovendo muito aí não vai dar. Quem tiver inscrito vai ser avisado se não for sair, mas isso é só para dizer que o estatuto dos roteiros é esse. Quem estiver aqui é uma atividade fortemente recomendada, mesmo para quem já conhece Florianópolis. Queria te agradecer muito por toda essa inspiração. A gente acha que vai ter que elaborar e pensar o sul do Brasil à luz dessa discussão fascinante. E agradecer a todos que ficaram aqui até essa hora. E dizer que amanhã nos vemos.